A CNN Brasil estreou nessa semana, mais conhecida como Ontem, na verdade, uma série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. O primeiro entrevistado foi o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, e a nossa Clarice Oliveira estava lá. Em conversa com a CNN, Fernando Haddad criticou a decisão do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de nomear coronéis para a Secretaria de Segurança Pública. Vamos assistir. Mas não vou repetir o erro do Tarcísio. O Tarcísio, ao convidar um capitão para assumir a Secretaria de Segurança Pública, acabou desarrumando a casa, porque ele acabou nomeando coronéis que acabaram fazendo com que vários coronéis experientes se aposentassem, fossem para a reserva. Nós perdemos uma inteligência por conta das nomeações, que foi um dos pecados que esse governo cometeu. Ele baratinou a hierarquia da Polícia Militar com uma desvantagem muito grande, né, para a cadeia de comando. Nós perdemos muito da cadeia de comando. Uribe, nessa entrevista de ontem à noite ainda, o Haddad disse que a taxa das blusinhas foi um pedido do varejo. Para o ex-ministro, a medida não partiu do governo federal. Vamos ver. O presidente Lula não queria cobrar. É verdade. A federal. E não, mas o senhor convenceu. Não foi assim. Eu tô te dando... Tudo que eu falar aqui, para que todo mundo saiba, pode ser conferido por vocês, jornalistas. Quem introduziu foi o Congresso Nacional. O presidente Lula não queria e ainda ele falou, eu vou vetar se vocês aprovarem. Aí a conversa foi inclusive com o Arthur Lira. E ele falou, presidente, vai ser por unanimidade. Todos os partidos vão votar a favor dessa medida. Aí ele falou, não, se for por unanimidade eu não tenho condição de vetar, porque vocês vão derrubar o veto. Mas vocês não vão conseguir a unanimidade. E eles conseguiram a unanimidade. E qual era o objetivo disso? Não era arrecadatório. Não tinha nada a ver com arrecadação. Nem estava nos planos do ajuste fiscal essa medida. Era um pedido do varejo nacional para equilibrar o que é vendido numa loja com o que é trazido de fora. Então não tem nada a ver com arrecadação, não tem nada a ver comigo. O Fernando Haddad disse também, Uribe, que todas as denúncias de corrupção devem ser passadas a limpo, inclusive as suspeitas de tráfico de influência envolvendo o Fábio Luiz, filho do presidente Lula. Ele cita ainda o pedido de dinheiro do Flávio Bolsonaro ao dono do Master e afirma que Lula defende investigação e não protege o filho. Vamos ver. Ele teve conversa com o André Mendonça, colocou tudo à disposição do esclarecimento do que quer que seja e disse, se meu filho, se o meu ministro, quem quer que seja, tiver feito coisa errada, vai pagar na medida do erro, nem mais nem menos. Errou muito, errou pouco, pagar pouco, mas vai todo mundo pagar na forma da lei. O próprio Flávio tem áudio pedindo 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. A gente precisa também colocar as coisas em escala. 130 milhões de reais para um fundo administrado pelo advogado do irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tudo tem que ser passado a limpo. Não existe essa coisa de é amigo, é inimigo, é parente, não é parente. Só que o Lula deixa investigar e o Bolsonaro não. Vocês viram na imagem que a nossa Clarice Oliveira estava presente na entrevista. Parabéns, Clarissa, pela pergunta da taxa da blusinha, porque de fato, Fernando Haddad foi dentro do governo dos defensores. Ele está dizendo agora que não, o varejo pediu, mas o Ministério da Fazenda era a favor. Tanto é que depois mudaram de posição por pressão política. Clarissa, que outros pontos você aponta dessa entrevista que vale a pena a gente ficar de olho? Uribe, olha, no geral, foi uma entrevista em que eu e os meus colegas ali, o Yuri Pita e o Pedro Venceslau, a gente fez todas as perguntas que precisavam ser feitas, inclusive aquelas que são difíceis ali de serem abordadas para um candidato a um cargo eletivo, considerando que a gente confrontou ali um ex-ministro
com essas crises vividas pelo governo do presidente Lula, principalmente na hora em que eu questionei a respeito desses acontecimentos na esfera nacional que podem impactar na campanha dele, caso Lulinha, também o caso Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, acusado de receber dinheiro de uma lobista, e ainda o caso do ex-líder do governo, Jacques Wagner. É interessante a gente olhar que o ex-ministro da Fazenda, em momento algum, se furtou de tratar desses assuntos e, de cara, ele já levantou, olha, para mim a ética está acima, tem que pagar. E ali, diferente do que a gente viu em alguns defensores, aí, por exemplo, do Marcola, na questão dos empréstimos, ele não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Em minuto nenhum disse, foi só um empréstimo, quem nunca pediu um empréstimo, né? Frase do próprio presidente Lula numa reunião ali com aliados, que acabou vindo a público depois. Não foi essa a postura de Fernando Haddad. Isso eu acho que é um ponto interessante. Ele, de fato, não passou pano e alimentou, reforçou aquele discurso de que se tem irregularidade dentro da gestão petista, gestão federal, a gente mencionando esses casos que afetam mais a gestão federal, ele disse que seja investigado e, se tiver culpa, que pague. Em relação à taxa das blusinhas, é fato, né, Uribe, como você disse, foi de fato uma demanda do varejo. Isso o ministro tem razão. Houve um lobby muito intenso nessa direção, tanto junto ao governo federal quanto ao Congresso Nacional, que não muda o fato de que a Fazenda acabou comprando essa bandeira e, em nome do equilíbrio fiscal, essa foi só uma de muitas medidas impopulares que tiveram ali articulação no Ministério da Fazenda sob o comando de Fernando Haddad, porque ele comprou um desgaste pessoal de imagem, ele aceitou o desgaste pessoal de imagem para tomar medidas impopulares que ele considerava importantes para o equilíbrio das contas públicas. E ali, de fato, ele pontuou isso e levantou uma coisa que é também interessante da gente observar, que ele fala, olha, o fato é os governadores também pediram esse tipo de cobrança. E eles continuam cobrando os impostos estaduais sobre essas vendas internacionais. Então, vamos tratar isso como não uma coisa só do governo federal. Esse é o argumento dele. Então, um outro ponto interessante. Eu acho que uma questão que não está nos nossos recortes, que eu acho que vale a pena ressaltar. No final da entrevista, eu pergunto para o ex-ministro sobre a decisão dele de concorrer, confrontando ele com o fato de que ele precisou ser convencido pelo presidente Lula a abraçar uma missão, uma tarefa que ele não queria. Desde o começo ele não queria ser candidato ao governo de São Paulo e a gente tinha muitos relatos nessa direção. E ele também não se furtou, mas aí ele jogou para o colega ali, para o adversário dele também, Tarcísio de Freitas, dizendo, o meu rival ali também não queria, ele queria ser candidato à presidência e lá atrás, quando ele foi candidato a governador e conseguiu conquistar o mandato atual, a opção dele seria ter disputado um Senado, nem sequer por São Paulo, como lembrou o ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda. Então, ele jogou um pouco a bola ali para o adversário para explicar, mas disse ali que comprou a missão, de fato, de tentar ajudar o Estado de São Paulo, na visão dele, ajudar, porque ele entende que há problemas na atual administração que ele acha que pode sanar. Falamos também muito de segurança pública, um assunto que era tema do dia por causa do lançamento do programa de governo de Haddad para essa área. Ele abordou todos os temas, Uribe, ele não se furtou de responder nenhuma pergunta, o que muitas vezes, nos tempos de hoje, nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E foi uma ótima entrevista, de grande qualidade.